mais um vídeo no canal Vene Casagrande nesse sabadão maravilhoso para falarmos do Flamengo, que tem, nesse sábado, o último dia de treinamento para pegar o Mirassol, o jogo nesse domingo. Para as pretensões do Flamengo, jogo extremamente importante na competição do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo está em busca do líder Palmeiras, o Palmeiras que entra em campo nesse sábado contra o Fluminense, aqui no Maracanã. Isso quer dizer que o Flamengo já vai entrar em campo amanhã, sabendo do resultado do seu rival Palmeiras. Isso, de certa forma, é um ponto positivo para o Flamengo. E a gente vai falar sobre essa preparação, mas no vídeo de agora o assunto principal envolve Eric Pulgar. Mais uma grande partida do jogador contra o Cruzeiro na quarta-feira e agora, novamente, pessoas cavando informações sobre Pulgar, clubes interessados, renovação. Gente, para que tá feio e já já a gente vai explicar que situação é essa envolvendo Eric Pulgar, uma forçação de barra danada. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim o canal Vene Casagrande, ó, cresce cada vez mais. Gostou do efeito sonoro, né? Tamo junto, galera. Se quiser dar aquela moral financeira, tem um Pix na descrição. Não deixe de hypar o vídeo também, porque é super importante. Vamos lá. Antes de trazer essas informações principais que eu comentei na introdução, quero dizer que ingressos esgotados para Flamengo e Cruzeiro, quarta-feira, jogo mais importante do Flamengo na temporada, jogo que vai decidir a vida do Flamengo na Libertadores da América, ingressos esgotados. E olha, gente, teremos mais de 70 mil pessoas presentes no Maracanã, pelo menos essa é a expectativa da diretoria rubro-negra. Lembrando que o recorde do Flamengo nesse ano é de 71.205 pessoas naquele jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, tá? Antes disso, o recorde foi Fluminense e Flamengo, que a gente pôde ter aí 69.315 torcedores. Esse jogo foi pelo Campeonato Carioca. E agora, será que bate o recorde? Repito, recorde 71.205 pessoas. Grande chance de acontecer, porque a torcida do Cruzeiro vem também comparecer ao Maracanã, sem sombra de dúvidas, vai encher o lado visitante, vai encher o lado do Flamengo, e eu acho que a gente vai ter um grande jogo dentro de campo, e eu espero que com uma classificação rubro-negra, é claro, para ficar um pouco de paz lá no Flamengo. Ó, galera, nesse sábado o Flamengo finaliza a preparação para pegar o Mirassol, e o treino é à tarde. Eu estou gravando esse vídeo aqui meio-dia 19, a reapresentação de jogadores lá por volta de 3 horas da tarde, vão treinar e depois eles viajam para São Paulo, local do confronto com o Mirassol. O Mirassol tá com a cabeça também na Libertadores da América, empatou em 1-1 em casa com a LDU e vai ter um jogo aí durante a semana lá na altitude, tá? Jogo difícil para o Mirassol. Então o Flamengo pode tentar tirar proveito dessa situação. Não tem dúvidas que alguns jogadores devem ser poupados na equipe do Mirassol, tal como alguns jogadores do Flamengo, não vou dizer poupados, mas repito o que eu venho falando nos últimos vídeos. Se tem algo que o Leonardo Jardim não pode reclamar, é do elenco dele. Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro durante a semana, Paquetá e Pedro foram reservas. Agora provavelmente os dois serão titulares. Tá ruim você ter Paquetá e Pedro, seja no time reserva, seja no time titular? É claro que não. E na atividade marcada para a tarde, o Leonardo Jardim vai bater o martelo sobre Bruno Henrique, se ele será relacionado ou não. As dores diminuíram bastante, segundo me relataram, tá? Mas aí o jogador vai ter uma conversa com o Leonardo Jardim para decidir. Luiz Araújo provavelmente volta, o Vitão dificilmente volta para esse jogo contra o Mirassol, tal como Alexandro. E o Cebolinha depende da tal gripe que o deixou de fora dos 2 últimos jogos. Pois bem, galera, vamos agora para o assunto principal. Eu vou até perguntar aqui a fonte logo se o Cebolinha viaja. Cebolinha viaja hoje para pegar o Mirassol. Pronto, a gente já mata essa curiosidade aqui ao vivaço no vídeo que a gente está gravando nesse momento. Bom, vamos falar agora do Pulgar, galera.
com todo respeito aos colegas que estão noticiando isso, mas sempre depois de uma grande partida de Eric Pulgar, parece que esse assunto vem à tona. E estão noticiando com ofertas na mesa, o GE no caso, Pulgar aguarda a resposta do Flamengo até semana que vem para definir futuro. Gente, olha só, o Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Se ele, vamos supor que ele tome a decisão de aceitar uma proposta, porque aqui estão dizendo que ele tem propostas, não citam qual. Não me venha com esse papo de Mônaco, porque o Mônaco já negou publicamente, o dirigente do Mônaco negou publicamente que o Felipe Luiz tenha pedido o nome de Eric Pulgar, que o Mônaco tem interesse na contratação de Eric Pulgar. Isso não teve, segundo o próprio Mônaco. E estão dizendo que agora clubes da Arábia Saudita fizeram proposta para o Eric Pulgar. É o seguinte, se o Pulgar realmente quiser ir embora, ele aceita essa proposta, esse clube interessado em Pulgar, que acertou com o Pulgar, chega no Flamengo e paga a multa rescisória de 4 milhões de dólares. Ponto e acabou. Ponto e acabou. E tem que ser à vista. Se o Pulgar realmente quiser, beleza, vai. Mas Pulgar, vamos lá. Você hoje é muito feliz no Flamengo, a torcida do Flamengo, muitos te amam, muitos te adoram, te idolatram, você tem a possibilidade de conquistar títulos, você ainda tem contrato longo, até dezembro de 2027 com o Flamengo. Isso quer dizer que o Flamengo não vai renovar com você? Não. Isso quer dizer que o Flamengo está certo, inclusive, tem que esperar um pouco mais. O Pulgar já tem 33 anos, quer jogar na Arábia com 33 anos? Vai, Pulgar. Mas esse time vai ter que pagar a multa rescisória à vista ao Flamengo. Mas, Venê, como é que José Boto, na renovação de contrato, aceitou reduzir a multa rescisória? Gente, foi uma exigência do empresário do atleta. Ou era isso, ou o Flamengo não renovava com o Pulgar na ocasião. Ponto. O que vocês queriam na ocasião? O José Boto, ele tem vários erros à frente do Flamengo. Mas essa negociação não foi um erro. Ele apenas... E outra, o Pulgar não queria renovar. Vocês vão lembrar disso. O Pulgar não queria renovar. A chegada de Felipe Luiz, junto com José Boto, fez o Pulgar mudar de ideia na ocasião. Mudou de ideia, mas uma das exigências do empresário do atleta foi reduzir a multa rescisória. O Flamengo ficou de mãos abanando, teve que aceitar, ou era isso ou não renovava. E agora o contrato dele é até dezembro de 2027, beleza. Se quiser ir embora, é só ele aceitar a proposta do tal clube da Arábia Saudita e esse clube da Arábia Saudita pagar a multa rescisória. Agora, torcedor rubro-negro, se ele quiser ir embora, o Flamengo nada pode fazer. O cara quer ir embora, pô. O cara quer ir embora. E o Flamengo não é obrigado, 18 meses antes de acabar um contrato de um atleta de 33 anos, oferecer uma renovação de contrato. Pelo contrário, pô. Eu sou a favor de esperar mesmo. Ah, mas ele é titular e joga muita bola. Beleza. Daqui a um ano ele vai continuar sendo titular e jogando muita bola? A gente não sabe, cara. Que pressa é essa? Engraçado, com o Gerson foi a mesma pressa. Deu no que deu, né? Deu no que deu. O cara sempre quis ir embora, foi embora. Gente, futebol é isso. Eu não entendo isso. Sempre que tem uma grande partida do Eric Pulgar, sai algo em relação a renovação. Não, gente, que renovação emperrada? Cara, ele tem 18 meses de vínculo ainda. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas quero a opinião de vocês em relação a isso. E eu não estou dizendo que o Flamengo tem que se desfazer do Pulgar, não. Eu só estou dizendo que o Flamengo tem que esperar um pouco para decidir se vai renovar com o Pulgar e quanto tempo renovaria. É isso. Pelo contrário, sou fãzaço do Pulgar, queria muito que ele ficasse. Porém, se ele quiser ir embora, o Flamengo nada pode fazer, a não ser receber o valor à vista da multa rescisória do volante chileno, tá, galera? Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto, podem comentar à vontade. Um beijo, um forte abraço em todos vocês, que seja um final de semana maravilhoso. Agora vou me preparar para assistir ao jogo do Fluminense contra o Palmeiras.
Não sei vocês, mas eu vou torcer para o Fluminense arrancar uns pontinhos aí do Palmeiras, é claro, né? A gente vai fazer uma espécie de boletim médico. A minha apuração, o Flamengo até o momento não se pronunciou em relação aos jogadores que estão no departamento médico, mas muitos me perguntam, Luiz Araújo, Alexandro e o Bruno Henrique, tem boas notícias em relação ao Bruno Henrique e o Vitão. Esses jogadores ficarão à disposição para o jogo de domingo contra o Mirassol. A gente vai trazer, repito, uma espécie de boletim médico pelo que eu apurei junto ao Flamengo no vídeo de agora, e vou explicar também por que o Flamengo está liberando de graça o atacante Alan Santos, que estava se destacando com a camisa do Sub-20, e está indo de graça para o Benfica. Inclusive já tem até data para viajar, segundo me relataram, e a gente vai trazer essas informações também, porque eu conversei com uma pessoa do Flamengo para entender essa situação e para ficar muito claro para vocês, torcedores, o porquê de o Flamengo estar fazendo essa operação, repito, de graça e ficando com 50% dos direitos econômicos do atleta. Mas vamos lá, galera. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado desde já. E também tem um Pix aí na descrição, se quiser dar a moral financeira para o canal Vene Casagrande, nunca é demais. Antes, galera, e aí, gostaram da resenha lá no SBT? A Fernandinha Maia deu sorte, galera. Essa viagem dela pessoal já estava prevista, essa folga, digamos assim, e o Botafogo levou de 6 justamente no dia anterior, e aí ela não estaria hoje no programa. Porém, ela não escapou, a gente fez lá uma chamada de vídeo, botando em prática o que o programa tem de melhor. Entretenimento, diversão para todos na hora do almoço. Muita gente almoça nos assistindo, e foi engraçado que a gente fez uma ligação com ela lá, ela atendeu, maneiro demais. É isso que vale, galera. Futebol carioca é isso, é muita alegria, muita diversão, tem a rivalidade com a brincadeira, isso que é importante, e o mais importante é vocês gostarem. Eu acho que muita gente gostou, porque o que eu estou recebendo de mensagem aqui, um beijo para Fernanda Maia, que nesse momento está com a família, e volta segunda-feira ao programa SBT Sport Rio, sempre com o talento dela apresentando o programa. Dito isso, galera, vamos para as informações envolvendo o Flamengo. Antes do nosso boletim médico do Vene, digamos assim, apuração minha, eu vou explicar para vocês o porquê o Flamengo está liberando o Alan Santos ao Benfica de Portugal de maneira de graça e ficando apenas com 50% dos direitos econômicos dele. Informação primeiro, tá? As minutas já foram trocadas e ele deve viajar na quarta ou na quinta, segundo me relatou um dos empresários do atleta, para Portugal para se apresentar ao Benfica. E lá no Flamengo, eu fui buscar informação por que o Flamengo está liberando o jogador e não está vendendo o jogador, ficando apenas com 50%. O que me explicaram foi o seguinte: quem acha que o Alan Santos vai jogar no profissional do Flamengo pode criticar. Quem acha que 50% do Benfica é mal, também pode criticar. Quem fala em vender tem de entender que os jogadores valem o que oferecem. Se oferecem zero, não podes obrigar ninguém a comprar. E aí vem o teu trabalho ficar com o máximo percentual colocando no melhor clube possível. Quando oferecem dinheiro, é outro tipo de negociação. E quando vê que pode jogar no Flamengo a curto prazo, também é outra coisa. Depois cada um tire suas conclusões. Bom, gente, para vocês entenderem, o Alan Santos, com outras palavras, não iria ter oportunidade em time profissional. Ele, em determinado momento, poderia ser de graça. 50% do Alan Santos hoje no Benfica vale muito mais do que hoje 100% no Flamengo. E é verdade, porque lá no Benfica, embora seja o Benfica B, mas ele vai performar, vai ganhar visibilidade, vai se destacar, vai evoluir, vai ganhar minutagem. Aqui no Flamengo, não, ele não teria isso. Ah, mas é o Benfica B. Gente, todos os clubes portugueses têm um time B. Isso é praxe deles. Isso não é algo pejorativo. Ah, tá no time B, tá largado. Não, não é isso. Por exemplo, tem o Porto B. Eu até noticiei mais cedo nas minhas outras redes sociais, o Fortaleza está negociando com um lateral esquerdo do Porto B. Muito bom lateral esquerdo, o Caio, que foi campeão da Copinha com a camisa do Corinthians. Gente, isso é normal. E eu concordo com a pessoa aqui do Flamengo. 50% hoje no Benfica, e o Flamengo mantendo 50%,
futuramente esse 50% do Flamengo vai valer mais do que os 100% atual, sem sombra de dúvidas. Então faz total sentido, só para vocês entenderem o porquê de o Flamengo ter liberado Alan Santos, jogador que se destacou com a camisa sub-20, sendo um dos destaques na Libertadores sub-20, participou da intertemporada em Portugal com elenco profissional. Por conta disso, negócio, gente, é pensar no futuro, não apenas no agora, já que o Alan Santos não iria ter oportunidade na equipe principal. Mudando de página agora, vamos falar sobre outro assunto. Agora o boletim médico do Vene. Vamos lá. Bruno Henrique, tenho ótimas notícias. Não tem nenhuma lesão constatada. Ainda tem dores no local. Dificilmente será relacionado para pegar o Mirassol. Muito mais por precaução, porque se o jogo contra o Cruzeiro, ao invés de ser na quarta, fosse agora no domingo, ele iria para o jogo. Isso quer dizer que na quarta-feira ele vai para o jogo? Sim, isso quer dizer que na quarta-feira ele vai para o jogo, segundo me relataram no Flamengo. Nesse momento, estou gravando esse vídeo 5h30 da tarde, cerca de 20 minutos atrás, eu conversei com uma pessoa do Flamengo e me relataram isso. Vene, é o Bruno Henrique, até quarta-feira as dores estarão, não dá para dizer zeradas, porque dificilmente um jogador entra em campo zerado de dor, mas até quarta-feira ele vai estar apto para poder entrar em campo e performar. Mas contra o Mirassol é muito mais por precaução. Isso se o Leonardo Jardim não der uma louca e quiser relacionar o Bruno Henrique, mas acho pouco provável, repito, precaução. Luiz Araújo está à disposição, ele não foi relacionado no último jogo, por quê? Porque a comissão técnica do Leonardo Jardim tem a metodologia de trabalho seguinte: pós-lesão, o jogador tem que cumprir um número de X de treinamentos com o grupo. Isso é normal, recentemente aconteceu isso com o Léo Ortiz, por exemplo, e agora o Luiz Araújo fica à disposição para o jogo contra o Mirassol. Boa notícia. Vitão não foi a campo, então dificilmente será relacionado para pegar o Mirassol. Alexandre também dificilmente será relacionado para pegar o Mirassol e está sendo preparado para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Mas, vou ser sincero, dou a César o que é de César. Ayrton Lucas fez 2 bons jogos seguidos, contra o Vitória e contra o Cruzeiro. Calma, elogiar o Ayrton Lucas atualmente é tipo elogiar um piloto de avião. É melhor esperar pousar, vamos ter calma. Quer dizer que o Ayrton Lucas voltou a viver uma grande fase com a camisa do Flamengo? Não. Mas o Ayrton Lucas deu conta do recado nos 2 últimos jogos, contra a Vitória e contra o Cruzeiro. E contra o Cruzeiro ele fez uma boa partida, tal como o Emerson Real, que eu já elogiei no vídeo anterior. Cebolinha, dizem que está curado da tal gripe, a ver se ele será relacionado para pegar o Mirassol. Lembrando, o Flamengo treina nesse sábado no Ninho do Urubu e depois viaja para o jogo de domingo, jogo lá no Maião, uma logística complicada também, que é pegar o Mirassol. O Mirassol teve jogo aí pela Libertadores contra a LDU, empatou também, inclusive todos os brasileiros empataram no jogo de ida. Então o Mirassol está pensando muito mais no jogo da volta contra a LDU, e o Flamengo tem que pensar tanto no jogo de domingo quanto no jogo de quarta-feira. Não dá para se dar o luxo de poupar, e o Leonardo Jardim não vai poupar no domingo. Valeu, galera, até o próximo vídeo, um abraço, fui!